O preço do litro de leite pago ao produtor rural segue em queda. Em dezembro do ano passado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, segundo o CPEA, o valor foi de R$ 2,00. E a queda, então, ela vem estreitando as margens aí do nosso produtor. Para você ter uma noção, o valor está tão abaixo, tão baixo, mais barato do que uma água mineral vendida no supermercado. E a gente vai fazer uma análise agora. Eu vou conversar, então, com José Eustáquio, economista, nosso analista aqui. Muito boa noite, bem-vindo, José. Boa noite, viu, Simone? Vamos lá, então, o impacto economicamente, como é que a gente pode fazer essa comparação, do preço do leite pago ao produtor lá no campo, na gôndola do supermercado é um outro preço, mas você vai trazer essa análise em relação ao preço de uma água mineral, não é, Eustáquio? É isso mesmo, viu, Simone? No início dessa semana, eu fui questionado se comprar água era mais caro do que comprar leite. E aquilo me fez pensar, e eu acho que é um bom tema para a gente discutir aqui com os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, o tipo de comparação a gente não pode fazer em termos econômicos, mas a gente tem que entender o seguinte, quando a gente analisa produto A, produto B, tudo depende da questão da oferta e da demanda. E, é claro, em economia, a demanda pode ser de um jeito, a curva de oferta pode ser de outro. Normalmente, nós economistas dizemos que o equilíbrio entre oferta e demanda é que determina o preço. E o conceito de economia, viu, Simone? Primeira aula de economia nos cursos básicos aí que a gente tem nas universidades é distinguir o conceito de economia, que é a administração dos recursos escassos dentro do lar. E aí a gente pensa o seguinte, o que é um recurso escasso? A gente tem que fazer essa pergunta primeiramente. O ar, por exemplo, que nós respiramos, ele não é um recurso escasso, mas ele é muito importante. Imagina que um recurso escasso, ele tem que ser valorado e cobrado por isso. Então, o ar, necessariamente, a gente não vai pagar para respirar. Mas vamos pensar na água e no leite. A gente pode ter diferentes formas de entender por que o preço do leite no supermercado é maior do que o preço da água. Por exemplo, se você for olhar a caixinha de leite ou mesmo o saquinho, você vai pagar aí em torno de 4, 5 ou até R$6. E o litro da água mineral, você vai pagar aí algo em torno de R$3,5. Mas como você bem observou, viu, Simone? O preço pago ao produtor, no que se refere ao leite, é R$2. Então a gente tem que saber comparar essas coisas. Então, primeiro, dentro de casa, você tem um filtro, você não paga por essa água que você tem na sua casa, Você vai pagar, mas ela é muito barata. Então, se a gente for analisar o mercado da água como um todo, é um mercado competitivo. E é claro, o mercado vai depender de custos, vai depender da estrutura que eu tenho nesse mercado e do próprio mercado em si e das estratégias de vendas que a gente tem no produto. Vou te dar um exemplo, viu, Simone? Custos. Quando a gente pega o custo de 1 litro de água e o custo de 1 litro de leite, é claro que o envasamento desses dois produtos vai ter ali custos muito parecidos. Mas o custo de se produzir leite é muito maior do que o custo de produzir água. Então, é natural que na gôndola do supermercado o preço do leite seja maior do que o preço da água. Agora vamos pensar, no carnaval, as pessoas estão ali no bloquinho, está ali super quente, o rapaz que vai vender a água naquele ambiente, ele não vai vender 1 litro de leite, ele vai vender talvez 200 ml de água ou 500 ml de água. E você vai pagar aí algo em torno de 5 a 10 reais. Então veja, depende do mercado, depende do consumidor. O que o consumidor quer? Quer beber água ou quer beber leite? Ninguém vai beber leite no bloquinho. Então a água é mais valorizada. Então veja, custos, a estrutura de mercado é outro ponto importante. Na produção de leite, a estrutura é muito concentrada, Simone. E o que isso faz? Eu tenho muitos pequenos produtores de leite, mas eu vou ter ali meia dúzia de laticínios que vão comprar esse leite. Então, os laticínios, por serem poucos e
que são aqueles que compram, eles têm poder de barganhar os preços para baixo. Então, o pequeno produtor fica refém, ou seja, ou eu vendo ao preço que ele quer me pagar ou não. Então, depende de custos, depende da estrutura do mercado. No caso da água, é um mercado mais competitivo, então é claro que existe pouca forma de barganhar os preços e depende também da onde está o meu consumidor e o que ele quer. Então, no final, é mais complexo a gente analisar esses comparativos, né? Será que a água é mais cara do que o leite? Na verdade, cada um tem o seu mercado e dependendo dessas variáveis, a gente vai ter preços mais caros e preços mais baratos. Custo, estrutura, não é? A gente está colocando aí essas duas, né? A água, o leite, a gente sabe que os custos de um produtor rural são altos, não é? Mas como você falou, os laticínios colocando um preço aí, achatando, não é? A gente vê hoje muita a produção de leite, o que acaba colocando esse preço final aí lá para o nosso produtor. O consumo interno também, ele acaba influenciando o valor pago, tanto para o produtor quanto lá na frente para o nosso que está invasando a água? Sim, como eu falei no início, o preço de qualquer produto vai depender da curva de oferta de um lado e da curva de demanda de outro. A curva de oferta está relacionada com custo, tecnologia, todas essas questões que interferem na oferta de produção. E a curva de demanda está relacionada com a preferência do consumidor, com o gosto e com as estratégias de venda também. Vou dar um exemplo, né? Se eu tenho marca A, B ou C, por que a marca C é vendida mais do que a marca A se são os mesmos produtos? Então, a marca também interfere. E a marca, normalmente, o produtor ele investe em marketing para fazer aquele produto. Enfim, analisar, né, leite e água, a gente tem que entender que são produtos diferenciados. Então, uma coisa é mercado da água, outra coisa é mercado do leite. De fato, o preço pago ao produtor é muito baixo e isso desestimula a produção. Mas o que a gente tem que fazer? É desconcentrar o mercado em termos de laticínio para os laticínios não terem poder de barganha e jogarem esses preços para baixo e aí a remuneração do produtor vai melhorar. Mas eu costumo falar o seguinte, vamos pensar, na sua casa você tem um filtro, mas muito provavelmente não vai ter uma vaca. Então, alguém para produzir leite vai ter esse custo, normalmente os fazendeiros. Então, são mercados diferentes, não dá para fazer esse tipo de comparação apenas pelo nível de preço, é mais complexo. Enfim, acho que foi bem mais complexo, né, essa situação toda, quando a gente coloca as duas análises, né? A produção de água, a produção do nosso leite, tem toda uma cadeia envolvida, não é? Uma cadeia que está sendo pressionada, a gente sabe muito bem. Muitos até falam aqui pra gente, né, que é difícil tocar a atividade. A gente sabe hoje que a agricultura familiar, ela compõe todo esse cenário, né, todo esse mercado, né, dessa bacia leiteira, e é difícil para eles, até dizem sair da atividade, não é? E a gente segue acompanhando. Você citou o carnaval aí, com certeza a água vai estar sendo muito mais consumida nesses dias, não é, Eustáquio? Mas o leite também, o consumo do leite tem que continuar. E o preço pago ao nosso produtor também tem que aumentar, não é? É isso aí. É uma equação difícil, né? Essa equação difícil, mas lá na frente, quando a gente vê todo o nosso... o impacto macroeconômico, né? Tem que colocar também lá na ponta. O governo tem que ajudar reduzindo taxa de juros para que o pequeno produtor possa fazer investimentos em tecnologia. Se você investe em tecnologia, você amplia a oferta. Então, mesmo que ao ampliar a oferta o preço possa cair, mas você está, vamos dizer, o seu custo também cai quando você inova, né? Então, existem outras formas da gente estimular o setor, né, ao pensar de forma bem simples e comparar que o preço da água está mais caro do que o preço do leite. Não é isso, tá, gente? Mas o governo pode estimular o setor, pode desconcentrar o mercado, isso é muito importante, porque mercados concentrados, você gera poder de barganha e normalmente os preços ficam mais caros. Em alguns mercados, quem vai pagar a conta é o consumidor, em outros,
quem paga é o produtor. Neste caso, né, os laticínios, eles são monopcionistas. Você sabe o que é isso? Não, vamos lá, vamos explicar para o nosso... Oligopsônio é o seguinte, você tem oligopólio e oligopsônio. O oligopólio é quando você tem poucos produtores. O oligopsônio é quando você tem poucos compradores. Então, essa é uma palavra aí econômica importante para entender o mercado do leite. E é um trava-língua aqui para gente, viu? Oligopsônio. Oligopsônio. Ó, José Eustáquio, muito obrigada, né, pela análise aqui com a gente, economista, o José Eustáquio, nosso parceiro aqui, nosso analista semanal. Hoje, em segunda-feira de carnaval, a gente está aqui nos estúdios em Brasília, não é? Lá aqui atrás da gente, a Esplanada dos Ministérios, com uma baita de uma festa acontecendo lá, festa de carnaval, né? Todo mundo concentrado com o seu bloquinho, tomando a sua água, não é? A gente não sabe o preço ainda que está sendo vendido lá fora, né? Pelos os ambulantes cadastrados aqui pelo GDF, mas, ô José, muito obrigada pela análise aqui, né? E pela disponibilidade de vir aqui, porque a notícia, ela não para, não é? Obrigada, uma boa noite, um bom carnaval para você e até semana que vem. Boa noite, viu, Simone? Um abraço, até semana que vem. Fique com Deus. Obrigada.